É possível um crente pecar, se acostumar com o pecado e procurar justificativas plausíveis para que ele permaneça no erro? Essa e outras reflexões nós vamos ter hoje na aula, na nossa lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. Muito bem, seja bem-vindo ao canal Embaixadores da Palavra de Cristo. Eu sou a professora Isis e nessa aula de hoje nós vamos estudar sobre uma igreja não conivente com a mentira. Nós estamos aí no terceiro trimestre de 2025 estudando sobre a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E nós já estudamos vários temas referentes aí, várias lições sobre a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, e hoje nós vamos falar sobre a mentira. A mentira dentro dessa igreja, mas não é qualquer igreja, é uma igreja que é cheia do poder de Deus, é uma igreja que tem o Espírito Santo assim de uma maneira muito presente, de uma maneira que faz com que as obras, a fala dos apóstolos sejam ali confirmadas em obras. E nós vamos entender sobre a mentira nessa igreja, o que aconteceu. E para a gente já começar, antes que eu venha a ler o texto áureo para vocês, eu quero conversar sobre o que é conivente, porque é uma palavra que está dentro do título. E uma pessoa conivente, ela tem conhecimento de algo que é errado e ela não faz nada para que aquilo seja conhecido ou para impedir aquele erro. E a pessoa que é conivente, em alguns momentos, ela acaba se tornando inclusive cúmplice daquele ato falho, daquela situação errada. Então, quando a lição diz uma igreja não conivente, é uma igreja que não concorda com o pecado e que denuncia o pecado. Nosso texto áureo, ele vai estar ali embasado em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no verso 3, que diz: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? E a verdade prática, ela diz: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. O texto, a leitura bíblica em classe, que é o texto da Bíblia que vai embasar essa lição, está em Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 5 e o versículo vai do 1 ao 11. E aqui nós vamos perceber o episódio onde Ananias e Safira, eles tentam enganar os apóstolos, eles fazem a venda de uma herdade, de uma propriedade que eles tinham, e eles tentam enganar os apóstolos, né? Levando uma parte do dinheiro que eles tinham recebido pela venda daquela propriedade. Bom, nós já percebemos desde o primeiro momento ali, do primeiro capítulo de Atos, nós fomos trabalhando vários temas e nós percebemos até na lição passada que a igreja, ela era uma igreja cheia de amor. Ela era uma igreja onde não tinham necessitados, que todos aqueles que iam se agregando, iam chegando na igreja, à medida que o amor de Deus ia se derramando e eles iam conhecendo a palavra, iam conhecendo a verdade, havendo alguém necessitado e a pessoa tendo condições, ela até vendia algo que ela tinha e trazia aos pés dos apóstolos. E assim cada um vivia sem ter falta de nada. Inclusive na lição passada nós falamos sobre a equidade, que é a característica de cada pessoa receber aquilo que é necessário para que ela tenha uma vida digna, né? E aqui nós vamos perceber que a mentira, ela é o ponto forte dessa lição e ela é denunciada pelos apóstolos, ela é denunciada
pelo Espírito Santo através da boca do apóstolo, e dessa maneira a gente vai ver que não havia espaço para mentira. Na introdução da nossa lição, tem uma parte que eu acho extremamente interessante, que diz que nós aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Irmãos, misericórdia, olha o que a lição traz para nós já na introdução e faz a gente refletir e pensar. A pessoa pensa que está com Cristo, pensa que está andando com Jesus, pensa, ela se engana, ela faz coisas achando que ela está ali no serviço do reino, mas na verdade ela acaba praticando obras que não estão engrandecendo a Deus, mas que deixam cada vez mais Satanás perto dela e o Espírito Santo muito distante. E isso é muito triste, né? Por um momento, não está aqui no roteiro, eu me lembrei de Sansão, daquele versículo que diz que Sansão não percebeu que Deus já não estava mais com ele. E isso é muito triste, irmãos, porque a Bíblia mesmo relata que vai ter uma parcela de cristão, de crente, de pessoa que conhece a Cristo, que não vai subir, que não vai para a glória, não vai para a eternidade. Então não é uma brincadeira, é coisa muito séria. E aqui nessa lição nós vamos falar da mentira. No primeiro tópico, nós vamos ver o diabo como pai da mentira. Essa fala, ela é bem conhecida até, né? A gente fala muito isso, o diabo como pai da mentira, é bem comum a gente recitar João 8,44, né? Aonde diz, bem sabeis que o pai da mentira é Satanás. Tendes por pai o diabo, porque ele mente desde o princípio e ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso por essência, né? Então a natureza do inimigo é mentir. E se eu e você, nós não nos policiarmos, a gente também acaba mentindo. A gente mente por quê? Porque já é uma natureza pecaminosa do inimigo e a natureza caída do homem tende a abrir brecha para que essas ações malignas se fortaleçam. Então é necessário que a gente se policie firmemente, de uma maneira muito clara, frequentemente, e também que a gente se grude ali com o Espírito Santo, que a gente ore, se consagre, jejue, faça a nossa parte como cristão. Então, o pai da mentira é Satanás. É um dos subtópicos que a lição traz. A mentira, ela também é apresentada na nossa lição como um ardil maligno. Ele diz aqui que a questão não está no saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil que o inimigo possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. Então aqui, o que nós vamos perceber? Que a gente sabe muitas vezes o que é o certo, porém o inimigo planta de uma maneira como que para desmentir que o certo é certo e que o errado pode ser uma possibilidade. Parece até coisas filosóficas e bem assim, né? Difíceis de entender, mas não é, irmão. É assim, a gente sabe as coisas que a Bíblia dizem que são corretas, mas a nossa natureza, ela nos impele, ela tenta nos levar à mentira, nos levar ao errado. E se a gente não puser um freio, que é o freio da palavra, que é o freio da reflexão diária, a gente acaba muitas vezes deixando o inimigo nos enganar. E no último tópico, né, dessa primeira parte, tem um subtópico que diz não superestime o inimigo, né? Então, não é dar ao inimigo um poder que ele é mais forte do que eu. Ele não é mais forte do que eu e você. Pelo contrário, Satanás queria ser como eu e você, filhos de Deus, né? Ele queria a glória de Deus e ele queria sim, ele tem esse ciúme de nós. Então, o que a lição explica? Que a expressão grega astutas ciladas, que a gente vai ver em Efésios 6, verso 1, traduz o termo grego metodeias,
De onde procede o nosso termo português um método. O diabo é meticuloso e trabalha meticulosamente para enganar o cristão. Então a gente precisa vigiar. Irmãos, o que isso tudo está querendo dizer? A gente não precisa colocar o Satanás num patamar onde ele, né, é o pai da mentira, ele é todo, né? Mas a gente também não pode desmerecer que ele tem artimanhas, que ele tem métodos, que ele tem estratégias para tentar nos enganar. É igual aquela conversa, se ele viesse com toda a aparência de pecado e de maldade, certamente a gente sairia correndo. Então ele vem numa máscara toda bonita para nos enganar. Então a gente precisa, como diz a palavra, nos sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele vai fugir de nós. Não adianta resistir o diabo se você não estiver sujeito a Deus. Pelo contrário, o diabo vai só ficar brincando, porque ele não tem compromisso com ninguém. E a única coisa que rebate o inimigo é a palavra de Deus. Tanto que Jesus, em todos os momentos de tentação, né, naquele momento da tentação que ele teve, ele rebateu todas as artimanhas do inimigo com a palavra. Então, meus irmãos, se nós não olharmos para Cristo, que foi até o que nós estudamos no trimestre passado, se não olharmos para Jesus, se não buscarmos dele o exemplo para a nossa vida cristã, a gente vai ficar mesmo muitas vezes patinando, sofrendo, porque nós não temos como vencer o inimigo se não for anelados na palavra de Deus, grudados no Senhor, né? Realmente assim, envolvidos com a palavra e com o seu Santo Espírito. Então aqui a gente vê esse primeiro tópico, aonde nós vimos o diabo como pai da mentira. No segundo tópico, nós vamos ver o cristão e a mentira. Que mentir, meu irmão, é uma escolha. A pessoa escolhe se ela quer ou não mentir, não é? Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral, é o caráter, né? Assim, às vezes tem gente que gosta de mentir, que gosta de enganar, que gosta de ludibriar, que gosta de falar que tem o que não tem, que gosta de se colocar num status que não é o dela, que gosta de falar uma coisa só para ver se o outro acredita e por aí vai. Então, a mentira, e até para se resguardar, né? É igual quando a gente é criança e até, por que não falar o adulto, né? Vai lá, quebra alguma coisa. E aí a pessoa sabe que ela quebrou, sabe que ela tem que falar que foi ela que quebrou e até pagar o produto que ela quebrou, mas às vezes a pessoa não fala que foi ela que quebrou, não assume o erro dela e vai assim, e desse quebrar uma coisa, quebrei aqui um copo, uma xícara, desse quebrar podem ser muitas outras coisas, não é? E no início lá do vídeo eu falei assim, é possível a pessoa até criar estratégias para encobrir as suas mentiras e continuar nelas. É complicado isso, é possível, é muito possível. Buscar possibilidades para justificar essas mentiras e esses erros e continuar neles frequentemente. Nesse tópico que fala de escolha, que mentira é uma escolha, nós precisamos sim olhar para o Senhor, né? Entendermos que essa escolha só tem dois caminhos. Ou eu vou para a verdade, onde tem Jesus, que é o Pai da luz, ou eu vou para a mentira, para o engano, para o pecado, aonde eu tenho Satanás, que é o pai da mentira, do engano e do pecado. Atraídos pela mentira. Por que será que Ananias e Safira, eles ousaram mentir, né? Por que será? A Bíblia em si, ela não traz claramente uma resposta por que eles mentiram. A Bíblia conta que está na leitura bíblica em classe,
que eles venderam uma herdade e que foi primeiro Ananias até Pedro e entregou o valor lá. E Pedro questionou ele: Ananias, por que você está entregando esse valor? Por que Satanás, moveu você a fazer isso? E aí automaticamente ele confirma o valor, que não era o valor real da venda, em Atos 5, verso 5. Ele já cai, ele já expira, mas em Atos capítulo 5, no versículo 3, diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? E no versículo 4 diz: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste ao homem, mas a Deus. E aí no verso 5 ele já expira, ele cai ao ouvir essas palavras e ele morre ali naquela hora mesmo. A Bíblia aqui não fala o porquê que ele mentiu, qual foi a intenção desse coração. Isso a gente vai descobrir lá na eternidade. Não dá para saber o que fez esse casal mentir, né? Mas uma coisa que eu estava assim refletindo, para mim, não tá na Bíblia, eu vou dizer algo que eu estava pensando, vendo os dias de hoje, que às vezes nós temos medo, existe às vezes uma incerteza no nosso coração sobre as coisas do futuro. E quando a gente tem incerteza, realmente a gente fica meio que guardando uma reserva, não é? A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. É igual o país que nós vivemos, não é? Às vezes a pessoa fica aí meio preocupada. Nós estamos vivendo aí no Brasil, quem é um pouco antenado com a questão política, questões relacionadas ao STF, né? O Supremo Tribunal Federal. A gente vai vendo várias coisas acontecendo e quem tem, vamos dizer assim, incerteza do que vai acontecer no futuro, pode ficar preocupado. Falar assim, não, vou pegar meu dinheiro e vou aplicar em outra coisa, né? Tá na poupança, vou tirar da poupança, vou pôr em outro meio de rendimento, né? Não vou tirar todo o dinheiro do banco, vou guardar em casa, que é mais vantagem, vou trocar por uma moeda mais forte, por aí vai. Eu não sei o que aconteceu com eles, mas eu sei que eles não confiaram, eles não acreditaram ou desacreditaram, né? Eles acharam, não, nós podemos fazer o que a gente quiser e ninguém vai ver, ninguém vai saber, mas o Espírito Santo está vendo tudo, ele sabe tudo. E foi o que Pedro falou para ele: por que você deixou o diabo te enganar e você mentiu para o Espírito Santo, você não mentiu para mim? Só que Pedro, cheio do Espírito Santo, foi ousado para falar dessa maneira. E muitas vezes a gente faz isso nos dias de hoje. A gente mente, a gente engana, a gente tem medo de viver a fé. E eu confesso que eu falando com vocês, eu tenho também meus questionamentos com o Senhor. E quantas vezes será que a gente se propõe de fazer algo e a gente acaba não fazendo por receio? E é nessa hora que a gente precisa pegar este exemplo, não entender ele e viver o inverso. Não é acreditar em Deus, saber que o Espírito Santo continua vendo tudo, continua sabendo de tudo, mas ele também continua fortalecendo o cristão. Ele continua dando força para o crente. O Espírito Santo não mudou, ele é o mesmo. Deus não mudou, o Senhor não mudou, Jesus continua sendo o mesmo, ele vive e reina. Então, ao passo que os problemas vêm, nós temos um Deus forte que fortalece. Então eles foram atraídos, Ananias e Safira foram atraídos pela mentira, pelo engodo, pelo engano, e a história deles ficou registrada como um casal que não deixou nenhum legado, senão o legado de que a mentira, ela leva o crente à morte. E mentir tem consequências, que é essa morte. Eles morreram realmente no corpo, né? E
não sei onde, creio que não dá para falar, né, irmãos? Imagino que não estão no céu, na glória de Deus, porque mentiram para o Espírito Santo. Mas enfim, não é o mérito da lição. Aonde, né? O pós, né? Onde a glória, não é esse o mérito dessa lição. Mas antes de praticar qualquer ato falho, qualquer ação de natureza pecaminosa, a gente tem que pensar que haverá consequências para toda ação pecaminosa. Irmão, não tem como. Existe uma regra no mundo espiritual: quem planta, colhe. E essa regra ela também vem para o natural. Rouba, vai ter consequência. Mata, vai ter consequência. Adultera, vai ter consequência. Mente, vai ter consequência. Então não tem como fugir de tudo isso. E no último tópico, que é o 3, é a igreja que repele, que não é conivente, que expulsa a mentira. Nesse tópico, nós temos uma igreja temente a Deus. Aí nós vamos ter ali uma igreja forte e a conclusão da lição. É muito interessante a gente ver esse começo de Atos dos Apóstolos, porque o Espírito Santo é tão presente ali no meio daquela igreja que tudo que os apóstolos fazem traz temor. A multidão, as pessoas ficam ali cheias do temor, e o temor não é medo. A lição, ela traz uma explicação muito boa para o temor. Temor traduz o termo grego phobos, que também aparece no verso 5 em Atos, né? E essa palavra, temor, ela é diferente do medo. Ela é traduzida como... muitas vezes a palavra temor é traduzida como medo. Contudo, nesse contexto, o sentido é de reverência, é de respeito. Irmãos, lembra que em outras aulas eu até comentei sobre que quando a gente tem esse peso na palavra, esse fogo na fé, esse peso na pregação, quando prega cheio do Espírito Santo, que as pessoas que estão em redor, elas ficam até ali, elas têm um respeito, elas têm ali uma reverência, porque é isso que o Espírito Santo faz. Quando a palavra ela é pregada de uma maneira que eleva Jesus, que mostra o sacrifício da cruz, que leva a pessoa a entender o quão pecadora ela é, o quanto ela precisa se arrepender, mas que a graça maravilhosa do Senhor alcança qualquer um, e que essa pessoa ela tem uma morada, porque Jesus prometeu essa morada, e que Deus Pai, Ele está no controle de todas as coisas, Ele nos aguarda. Quando começa a pregar tudo isso no poder do Espírito Santo, sabendo o que está falando, com muita reverência também ao Senhor, o temor de Deus cai ali sobre as pessoas, e esse temor ele vai agregando as pessoas, agregando para o povo de Deus, para a igreja, né? Para esse corpo maravilhoso que é a igreja. E aqui não foi diferente. Quando o apóstolo Pedro ele soltou a palavra para Ananias e depois para Safira, e os dois não estavam juntos na mesma hora. Se eu não me engano, aqui na leitura eu li, agora já me deu uma fugida na mente, mas foi acho que uma diferença de 3 horas entre um espaço no verso 7, Atos 5, verso 7, um espaço mais ou menos de 3 horas entre a chegada de Ananias até a presença dos apóstolos e depois a vinda de Safira. E ela confirmou a mesma coisa, não é? Então assim, o que a gente vai perceber ali nisso tudo, nesse contexto todo? Que à medida que Pedro falou a palavra e Ananias morreu, e ao mesmo passo Safira também morreu, o temor de Deus adentrou naquele lugar e as pessoas continuavam crendo, e aí que elas saíam falando de Jesus, e aí que elas iam anunciando a boa obra do Evangelho. E queridos, uma situação que eu achei interessante na revista diz no final aí desse tópico, uma igreja temente. Tem uma parte aqui no final do tópico que diz: esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado, ou seja, eles terem morrido, além de ter punido o pecado, serviu para mostrar quão séria
é a igreja de Deus, que ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que acha mais conveniente, pensando que não estará sujeito a um julgamento divino. Isso tudo que aconteceu veio para mostrar que Deus é o Senhor da igreja, que Jesus é o dono da igreja, que o Espírito Santo é quem comanda a igreja e que a igreja não tem espaço para pecado, não tem espaço para viver do jeito que quer, para libertinagem. Eu não estou falando da pessoa ser um bitolado no sentido de coisas que às vezes a gente acha que são exteriores, mas eu estou dizendo em coisas espirituais, em caráter, em justiça. A igreja não tem espaço para pecado, né? No céu não entra pecado. Tem um corinho não, né? Um hino da harpa que diz isso. Muito lindo, no céu não entra pecado. Então, se a pessoa está em pecado, ela precisa se limpar urgentemente, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. O que a gente sabe é que, olha, ele prometeu e ele vai cumprir, e eu e você precisamos estar limpos, lavados no sangue do Cordeiro, com as nossas vestes limpas. Pecou, corre, se arrepende, pede perdão, a graça te toca, te invade e vai viver em novidade de vida, não peca mais. E olha lá, uma igreja forte. Uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo é uma igreja forte. Uma igreja fraca, anêmica, por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Queridos, e hoje, eu estou gravando essa lição. Hoje é dia 5, inclusive é aniversário da minha irmã. Um abraço, Deus abençoe Gisele, minha querida irmã do meio. Até no dia que eu gravei uma das lições era aniversário do meu marido, dia 21 de julho. E ele falou, você nem me deu parabéns, então, amor, te amo, Deus abençoe. Que abençoe sua vida e que sua vida venha abençoar a minha também. E assim a gente caminhe com o Senhor. Mas hoje eu estive no culto de ensino na minha igreja, na igreja onde eu congrego. E aí, o pastor, ele pregou sobre 1 Coríntios 5, do verso 1 ao 6, e ele falou exatamente sobre as questões de pecado. Sobre as questões, ali em 1 Coríntios, fala sobre o pecado relacionado à fornicação, à imoralidade, falando com a igreja de Coríntios. E é tão interessante, irmãos, eu vou deixar aqui, leia depois, que como vai agregar para essa aula. 1 Coríntios 5, do 1 ao 6. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz para entregar aquele povo que estava praticando imoralidade, uma determinada pessoa, que a Bíblia não fala quem é, mas ele trata como, pega essa pessoa e entrega ela para Satanás. Tira do meio da igreja. Exclui. Claro que a gente, quando vê tudo isso, a gente fala, nossa, mas a igreja ela é extremamente seletista, a igreja ela é uma igreja excludente. Não. E é por ali, nesse texto, que ele fala que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, o que é melhor? Tirar o que está trazendo o problema e não quer mudar, ou deixar esse problema porque a gente tem que ser amoroso, porque a gente tem que ser conivente, deixar apodrecer todos os outros. Então, irmãos, nós precisamos pensar isso. Mas vai tirar da igreja? Não, existem muitos passos até você chegar numa situação de excluir alguém. Primeiro você repreende a pessoa, Jesus mesmo orientou, chama em particular você e a pessoa, conversa com ela. Não aceitou a repreensão? Chama uma testemunha. Você, a pessoa e mais 3, vamos conversar. A pessoa não quer mudar? Leva para a congregação, que é onde a gente vê a disciplina da igreja. Pecou, já conversei com a testemunha. A igreja está sabendo. A pessoa não quer mudar mesmo, ela quer continuar no pecado, então há de se pensar. Cortar aquele vínculo. Mas a pessoa vai deixar de ouvir a palavra? Irmão, se a pessoa já ouviu a palavra desde quando ela converteu e ela não quer mudar,
Se ela não quer mudar, ela vai fazer o quê? Então é por isso que eu digo aqui agora, para retomar aquela passagem do comecinho. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender? E ainda criar justificativas plausíveis para o comportamento notadamente pecaminoso? Irmão, em nome de Jesus, pode acontecer. Pode acontecer. E o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar de nós aquilo que é pecado e buscar andar com Cristo. Um pastor que já está na eternidade, ele uma vez disse assim: se a carapuça serviu, veste ela e se conserta. Então, meu irmão, não tem espaço para mentira na igreja de Cristo. Não tem espaço para o pecado na igreja de Cristo. Não tem. A gente precisa entender isso para a gente poder morar no céu. E se você está precisando de uma força, de um impulso para viver a maravilhosa graça de Deus, vamos orar juntos agora. Deus é fiel, Ele pode fazer a obra. Senhor Deus querido e amado, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo isso que nós ouvimos e aprendemos. Senhor, eu não sou, meu Pai, a detentora da verdade, mas a verdade é a Tua palavra. E se aqui a Tua palavra foi citada e ensinada, então que essa verdade, meu Pai, entre na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, e produza frutos de justiça. Alcança, meu Pai, cada qual que está comigo nesse momento de oração. E ajuda, Jesus, por favor. O Senhor foi na cruz do Calvário, não foi em vão. Nós estamos aqui hoje, nós somos a Tua igreja. Não uma igreja por placas, mas uma igreja por fé, por crer no Teu sacrifício e por esperar a Tua vinda. Papai, então, em nome de Jesus, Teu Filho querido, eu te peço, alcança essa pessoa agora. Vai de encontro à vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Onde houver um problema, meu Pai, que essa pessoa não consegue resolver, que o Senhor misericordiosamente, generosamente, com Teu amor, Pai, alcança essa pessoa e ajuda ela a mudar. Pai querido, convence do pecado e ajuda a mudar. Senhor, que nós não sejamos, ó Pai, excluídos da Tua presença. E nem percebamos, ó Pai, porque Sansão nem percebeu que o Senhor havia saído de perto dele. Que a gente não viva isso, Pai, que a gente viva a Tua presença todos os dias. Então ajuda-nos, Senhor, a nos limpar na Tua presença, a ver os nossos erros, nos corrigirmos, ó Pai, e dessa maneira a gente viver, ó Pai, para a Tua glória. Ajuda essa igreja, ajuda esse líder, ajuda esse pastor, Senhor, e que nós sejamos um rebanho limpo, um rebanho perfeito, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, então essa aula é a lição de número 6. Eu vou ficar por aqui. Deus te abençoe. Dá um like, tá bom? Compartilha, vamos fortalecer o reino de Deus. Vamos fazer as pessoas ouvirem a palavra e serem mudadas e transformadas. Manda esse vídeo para alguém, tá bom? E precisando, eu tô aqui, deixe seu comentário e até a próxima lição. Um abraço, fica na paz do Senhor.